Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, no horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo de dois que eu estou lançando nessa semana. Essa semana tem dois vídeos um pouquinho maior, com uma aula mais densa, porque na semana passada a gente teve para algumas turmas encontro presencial, para outras ficou material, e os assuntos eles estão totalmente concatenados, assim, eles estão bem unidozinhos ali, tá certo? De forma muito sutil, eu resumi 3 capítulos do livro, tá certo? Do livro do Cristo. Dando ênfase naquilo que a gente usa no dia a dia, de fato, né? Então, nesse exemplo do vídeo 1, eu estou usando a taxa de operação de sites, né? Que a gente tem de comissão, por exemplo, quando anuncia num site. E na parte 2, a gente vai trabalhar com comissão é, interna, né, e gastos que a gente tem dentro de um meio de hospedagem, tá certo? Então, vamos lá. Por isso que aqui tem semanas 5 e 6, justamente por conta disso, né, semana de 28 e 29 de março e a semana 6 de 4 e 5 de abril. Todo o assunto está muito juntinho aqui, tá certo? Então, vamos lá, vamos para a prática, né? Como eu disse a vocês, deixa eu só é, fazer uma observação aqui. Operações sobre mercadorias são um resumo de 2 semanas. Então, o que, é que vai acontecer aqui? Na próxima semana, a ideia é que a gente é, esteja com uma folga aqui para ficar tirando dúvidas sobre o assunto, tá certo? E até, quem sabe, entrar em juros simples, antecipar aqui essa aula de juros simples na, na próxima semana, para que então a gente, depois da prova, da avaliação da primeira unidade, a gente tenha a, os juros compostos em diante, tá certo? Vamos lá. Eu já vim aqui num site, tá certo? Coloquei no Google uma pesquisa, comissão para sites hospedeiros, né? Então, a gente sabe de alguns sites, aqui tem o nome de alguns, né? Como é que eles funcionam, e aqui eles vêm dizendo como é que cada um desses sites ele vai pedir a comissão, a parte dele, para operacionalização, para garantir aí que o site ele tenha continuidade, inclusive, né? Que tem toda uma operação aí por trás disso. E vocês até vão se surpreender com as diferenças aqui, né? O Booking ele conhecido por relação com hotel, né? O Expedia, o TripAdvisor também. Já o Airbnb, o HomeAway, Temporada Livre são conhecidos mais por hospedar casas, né? Enfim, quartos, apartamentos, não são necessariamente hotéis, né? E aí o serviço ele muda e isso também vai repercutir na comissão, tá bom? Então vou deixar, lógico, o link com vocês também, mas aqui a gente vai para ver algumas modalidades de forma muito resumida, né? Primeiro, comissão do Airbnb, tá bom? Vou aqui no ponto principal. De modo geral, o Airbnb cobra do anunciante uma comissão de 3% sobre o valor da reserva. O que significa na prática? Se a sua acomodação custa R$ 100, uma diária, o Airbnb fica com R$ 3, vai lhe repassar R$ 97, tá certo? Você pode dizer, é muito, é pouco, enfim. Tem algumas situações especiais, né? Lá tem esse site, ele tem um espaço onde os anfitriões e demais profissionais podem oferecer experiências como workshops, passeio pela cidade, atividades relacionadas à cultura. Já nesse caso, a comissão muda, tá bom? E aí não é igual à porcentagem da hospedagem. O valor das experiências são 20% sobre elas, tá bom? Essa taxa não é cobrada caso o serviço oferecido for feito em parceria com organizações sem fins lucrativos. Tem toda uma política aqui bem legal, né? Segundo, anunciar no Booking, né? Um site bem conhecido aí para isso. No Brasil, há mais de 30 mil acomodações
E os anfitriões que fecham reserva pelo site precisam pagar 13% da comissão do valor. No site do Booking, ele diz que existe uma média mundial de 15%, mas que depende muito da região que você está ofertando aquilo ali. Ele diz que é uma média de 15%. Esse site diz que no Brasil custa 13%, tá bom? Então a gente fica com essa diferença aqui dos valores. Importante saber se a comissão não se aplica sobre taxas adicionais, tá certo? É só sobre a diária. E aí tem uma outra forma de pagamento. HomeAway, ele faz por plano de assinatura, né? Pode durar de 3 a 12 meses. E aí tem categorias do plano que você pode contratar. Um plano clássico, bronze, prata, ouro, platina, e assim quais os serviços que cada um coloca, né? E as modalidades dele. O outro site, Expedia, do mesmo, adquiriu o grupo HomeAway, e que no Brasil mantém um alugue temporada, tá certo? E aí, aqui a taxa vai de 15% para o Expedia. Quando o hóspede faz o pagamento para o Expedia, então não faz para o Expedia, então a empresa repassa para o anfitrião, a Expedia cobra 20% de comissão, tá bom? Se a diária for R$100 pelo modelo, fica com a Expedia, R$15 fica com a Expedia, e se for pelo Expedia Collecting, fica R$20, tá certo? E o TripAdvisor, cada reserva feita, o anfitrião paga 3% de comissão ao site, tá bom? Os moldes do Airbnb. Já o Temporada Livre, ele trabalha com a divulgação de um imóvel, 140, 220 ou 330, dependendo do tempo que você vai divulgar aquele imóvel. O pagamento é único, não é uma mensalidade e funciona desta forma daqui. Então são formas diferentes que você vai ter que ver. Vale a pena anunciar em todos a mesma acomodação? Isso é um risco que você tem que ver para gerenciamento do seu empreendimento. Tem que ver também quais são os principais, tá certo? Que lhe dão algum tipo de retorno. Existem aqueles que são preferidos pelo público e tudo mais, né? Então você tem que ver se realmente em cada um quanto vale a pena. No nosso exercício, né, dessa primeira parte, o objetivo foi e é exatamente o seguinte: quando a gente tem, né, uma determinada acomodação e aí a gente pega essa acomodação e quer anunciar no site desse, quanto disso fica com o anunciante, né, com o site, quanto fica com o hotel, com a pousada, com o empreendimento, né? Existe um custo de operação sobre isso, quanto de fato vai ser lucro e tudo mais. Tudo isso são questões envolvendo porcentagem, tá certo? E o que é a porcentagem é nada mais, nada menos que um número relativo, tá certo? Número relativo. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Para não ficar aqui esquecido sobre o que eu estou. Opa! Eita! Tô cheio de seta, mas vai ficar assim mesmo. Tá bom? Pronto. A porcentagem aqui é um número relativo, tá certo? Em que você concebe algum valor como se você estivesse dividindo a sua parte inteira em 100 partes, tá certo? Por isso que a gente chama de porcentagem. Também pode-se usar o nome percentagem. Tudo isso vem do latim percent, que é por cento, tá bom?
Então, imagina que você tem um objeto que está dividido em 100 partes e você pega 70 dessas partes. 70 do total de 100. Isso aqui é 70%. Essa forma de escrita ela é muito boa, tá certo? Da porcentagem, porque facinho você passa para uma fração e também de forma muito fácil você passa para um decimal. 0,70, 70%. Quando a gente diz 82%, tá certo? Se a gente for escrever na forma fracionária, vai ser 82 sobre 100. E na forma decimal é 0,82. Tá bom? Vejam o que acontece quando eu tenho 8,2%. Tem uma vírgula aqui. Isso aqui é 8,2 do total de 100. Que em decimal vai ficar 0,82. E isso é muito importante a gente falar. Por que é tão importante a gente falar? Por conta do seguinte, se a gente tem, né, deixa eu mudar só a cor aqui rapidinho. Se a gente tem, por exemplo, as porcentagens 60% e 6%, tá certo? Como é que isso fica em fracionário? 60 do total de 100. E aqui fica 6 do total de 100. Mas quanto isso fica em número decimal? 60 dividido por 100 é 0,6. Que a gente na calculadora vai achar 0,6, tá certo? E aqui na calculadora vai ficar 0,06. A observação: sempre na porcentagem são os valores que ficam, os dois números que ficam depois da vírgula. Então, vírgula que está aqui, 1, 2, vírgula vai para cá, 6%. Aqui só tem um número depois da vírgula. O que é que a gente faz? Acrescenta o zero e coloca a vírgula. 60%, tá certo? E aqui a gente tem a diferença. Cuidado com isso aqui na calculadora, é muito comum, muito mesmo, as pessoas se confundirem e achar que 0,6 é 6%, tá certo? Então, nós nas outras aulas falamos sobre a questão da proporção, da razão, da proporção e até chegamos na regra de 3. O que é a regra de 3? É nada mais, nada menos que uma igualdade entre duas razões que são proporcionais, tá certo? Então, lembrando aqui o conceito de proporção, de proporcionalidade. De novo aqui. Se duas grandezas elas são diretamente uma razão, né? Lembrando, é a relação que existe entre dois números. Então, quando eu digo, por exemplo, para cada 5 quartos estão ocupados num total de 12 quartos do hotel, tá bom? Que razão é essa? Isso aqui até a gente chama de taxa, né, de ocupação, que a gente viu nas outras aulas. Então, isso aqui é uma taxa de ocupação. 5 quartos estão ocupados num total de 12. Como é que a gente faz? Calculadora, tá bom? A gente não vai ficar sempre quebrando a cabeça aqui quando não houver necessidade. 5 dividido por 12, vejam quanto deu total. 0,416666 e fez um arredondamento aqui. 6666667. O que é esse 67? É o arredondamento que a própria calculadora já fez, tá bom? Geralmente, se eu estou querendo falar em percentual, a gente vai usar até a segunda casa decimal. Então, vou usar até aqui, ó. Vai ficar 41,66667, tá certo? Como é isso aqui, então? Isso aqui vai ser igual a 41,66667%. 41,67%. Isso é aproximadamente, não é igual, mas é aproximado, o símbolo é de aproximadamente 41, aí a gente vê, quer usar uma casa decimal ou quer usar duas?
Aqui eu quero usar uma casa decimal só, tá bom? Então eu vou perguntar para a primeira e para a segunda. 66 é um número mais próximo de 60 ou de 70? Se a gente olhar é 70, então vai ser 7, tá bom? Se fosse mais próximo de 60, como se fosse 62, a gente iria arredondar para menos, ficaria 41,6, tá certo? Isso daqui é a taxa de ocupação deste hotel, desse empreendimento, quando ele tem 12 quartos e apenas 5 estão ocupados. Até então, beleza, tá bom? Essa razão a gente já viu, esse assunto só foi uma revisão aqui. O que é que tem então? A gente, dessa taxa de ocupação, a gente consegue ver se duas razões elas são proporcionais ou não, né? Então, para ser proporcional, a razão é mantida. E como é que a gente confere isso, né? Porque a proporção ela pode ser direta ou inversa. Quando ela é direta, a gente costuma bastante usar o exemplo das setas, né? As setas ajudam muito a gente. Ajudam como? Na proporção direta, à medida que uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar. E se uma por acaso vai diminuindo, a outra também vai diminuir, tá bom? Já na inversa, não. À medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui. Se uma está diminuindo, a outra está aumentando. Elas sempre estão em condição contrária, tá bom? Exemplo de grandeza direta, quanto mais pessoas estiverem hospedadas, mais comida no café da manhã eu vou ter. Então, o café da manhã para servir um adulto vai ser uma determinada quantidade. Se eu quero servir 2 adultos, eu vou imaginar o dobro ali de comida. Se eu estou imaginando 3 pessoas adultas, vou imaginar outra quantidade de comida, né? Isso também leva em consideração até sexo, tá bom? Que tem que ser o mesmo sexo e tudo mais. Uma relação inversa. À medida que o número de quartos vão sendo ocupados, mais quartos vão sendo ocupados, a taxa de desocupação vai diminuir. A taxa de ocupação aumenta, a taxa de desocupação diminui. Se mais hóspedes estão chegando, menos quartos menos leitos eu vou ter disponível, tá bom? Se menos hóspedes estão se hospedando, significa que mais leitos eu vou ter disponível, tá certo? Isso aí são exemplos. Na regra de 3, a gente já tem certeza de que essas duas grandezas elas são proporcionais. Então, o que é que eu faço então com isso, né? O que é que a gente faz a partir disso? A gente, se está garantido que duas grandezas são diretamente proporcionais, por exemplo, para cada 2 homens hospedados, existem 5 mulheres hospedadas. Essa é uma relação, tá bom? Num determinado evento. Num evento que está acontecendo, percebe-se que a cada 2 homens participantes, existem 5 mulheres participantes, certo? E eu digo o seguinte, nós fizemos a contagem aqui de homens e mulheres participantes. De mulheres participantes eu não fiz, só fiz essa relação. Mas eu disse a você que 162 homens estão participando do evento. Gente, se 162 homens estão participando do evento, quantas mulheres estão participando? Eu já disse qual a razão. A razão é 2 para 5. Para cada 2 homens existem 5 mulheres. Isso é uma razão e essa também é uma razão. Tá certo? Se a razão está se mantendo, essas grandezas, essa razão daqui, quando eu dividir 2 por 5, vai ter que ser igual esse valor de quando eu dividir 162 por esse valor que eu não conheço. O que é que eu vou fazer então para descobrir esse valor que eu ainda não conheço? Eu vou chamar aqui com qualquer incógnita, pode ser um símbolo, pode ficar essa interrogação aqui, não tem problema. Mas na matemática, geralmente a gente usa letras, tá certo? E essa letra, geralmente, é mais comum a gente ver a letra X, mas pode ser qualquer um. Se eu estou garantindo que essa razão aqui, ela existe nesse evento, 2 homens para cada 5 mulheres, então essas duas grandezas são iguais. Como é que a gente confere
se a razão 2 para 5 é igual à razão 162 para x. É só a gente multiplicar um antecedente pelo subsequente, tá bem? Pelo consequente, perdão. Ou seja, o numerador de uma razão pelo denominador da outra e vice-versa, tá certo? Vou multiplicar 2 por x e vou multiplicar 5 por 162. Quando a gente faz isso, 2 vezes x é igual a 162 vezes 5, ou 5 vezes 162. É comutativo isso aqui. Para poder eliminar isso aqui, a ideia que a gente diz do passa para o outro lado não é passa para o outro lado, né? Na verdade, a gente está fazendo o que aqui? A gente vai usar um antídoto. Se 2 está multiplicando, a gente usa 2 dividindo por dois lados, tá certo? 2 dividido por 2 vai dar 1, e esse 1 vezes x não vai fazer diferença, tá certo? É isso que acontece. Por isso, o professor diz, a gente costuma dizer, né, quando está dando aula, que o 2 que estava multiplicando passa dividindo. Na verdade, é um antídoto que a gente usou dos dois lados para manter a igualdade, tá certo? Então, vamos lá. 162 vezes 5 dividido por 2. Esse número é grande. Para multiplicar por 5 vai ficar um número maior ainda. É melhor você só dividir 162 por 2. Porque você não precisa dividir, já que está sendo dividido por 2, não precisa dividir os dois números ao mesmo tempo, mas apenas uma dessas parcelas. Então, vai acontecer o seguinte. Eu vou usar aqui 162 dividido, simplificando, né? Dividindo por 2 vai dar 81. E 2 dividido por 2 vai dar 1, que não vai fazer diferença nenhuma no final das contas. E aí, o que é que acontece? Eu tenho aqui 81. Opa, aqui o roxinho. Eu tenho 81 que multiplica 5, ou seja, um total de 405 mulheres nesse evento. E essa quantidade só é possível de afirmar que existe nesse evento 405 mulheres, porque nós obedecemos, tá certo? Opa! Nós obedecemos essa razão, 2 para 5, tá certo? Isso aqui é regra de 3, gente. Regra de 3 nada mais é do que uma aplicação da proporcionalidade entre duas razões. E por que eu estou relembrando tudo isso a respeito de proporcionalidade? Porque regra de 3 é perfeito para a gente trabalhar com qualquer quantidade de porcentagem. Na porcentagem, né, o que é que a gente geralmente faz? A gente faz o seguinte, né, usando porcentagem na regra de 3. Vou usar aqui outra cor, vai ficar emblemático aqui. Pronto. O que é que acontece na porcentagem? Se eu digo, por exemplo, que o valor de uma diária, o valor da diária, que está lá no site, for de R$240, tá certo? E a taxa de operação do site, né? A taxa de a comissão do site for, por exemplo, 13%, como está lá de um determinado site, eu quero saber, né, quanto é que vai ficar para o site e quanto vai ficar para o hotel. Quanto é que o hotel vai receber de fato no valor dessa diária daqui que foi feita. Então, vamos montar como? Existem algumas fórmulas que alguns professores dizem, né, fazer. Quando for fazer uma conta assim, você faz, e até na calculadora, não vou dizer que não fica fácil, não, fica fácil, viu? Mas ele vai dizer o seguinte para você: pegue o 240, opa, perdi o sinal aqui, pronto. Pegue o 240, multiplique por 13, divida por 100. Isso daqui vai ser o valor da sua comissão. Vai dar certo? Sim, vai dar, tá bom? Deixa eu pegar aqui, 240 vezes 13. Isso vai dar 3.120. 3.120, que dividir por 100 é uma maravilha, né? Por que é uma maravilha? Porque
Um zero daqui de cima e um zero embaixo significa dividir por 10. Divido por 10, divido por 10. Ficou 312 dividido por 10. Quando é dividir por 10, gente, é só usar a vírgula que está aqui, vem para cá. Ficar 31,2 reais, né? Nesse caso, 31,2 reais. Ou seja, R$31,20. Isso daí é a quantidade que vai ficar com o site. Se eu quero saber a quantidade que vai ficar no hotel, é muito simples. O que é que eu vou fazer? 240 menos a parte do hotel, 31,2. 208,8. Uma forma que a gente tem que vai usar e que não vai causar uma necessidade de lembrar sempre essas fórmulas é a seguinte. A gente vai montar com uma regra de 3. Tá certo? Eu vou levantar aqui, diminuir aqui no zoom para ajudar um pouquinho a gente. Pronto. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou montar com uma regra de 3. Tá certo? E o que é que diz a regra de 3? A regra de 3 diz que eu posso colocar de um lado uma razão. Essa razão eu posso organizar da seguinte forma. R$240 é o valor cheio, é 100%. Então, 240 vale 100. E eu tenho uma outra razão, que é a razão da comissão. 13. Opa. É um valor que eu não conheço, mas que equivale a 13%. Tá certo? Essa forma não é a mais comum da gente trabalhar. Mas dá certo também, tá bom? Desde que você coloque na mesma direção valores e na mesma direção aqui porcentagem. É mais comum a gente ver a seguinte apresentação. De um lado eu coloco dinheiro e do outro lado eu coloco porcentagem. Então, se eu tenho aqui R$240, isso é o valor cheio. O valor cheio é 100%. Só que eu tenho o valor da comissão. O valor da comissão é 13% e eu não sei quanto é essa comissão. Então, coloco um valor uma incógnita aqui, X, tá certo? O que é esse X, então? Acabamos de montar uma nova... Acabamos de montar uma nova regra de 3 aí. Como é que nós montamos essa regra de 3? 240... vai multiplicar 13 e x vai multiplicar 100, tá certo? Isso daí é a nossa conta. Então, vai ficar 100 vezes x igual a 240 vezes 13. Percebe que está se caminhando da mesma forma ali, né? X vai ser igual a 240 vezes 13 dividido por 100. Simplifica logo, ó, divide por 10 aqui, divide por 10 aqui. Isso já ajuda bastante, que vai ficar 24 vezes 13 dividido por 100. Por 10, né, no caso. Se quiser simplificar ainda, dá para simplificar. Dividido por 5, dividindo por 2, aqui vai dar 12, e dividindo por 2, aqui vai dar 5. Ou seja... escrever novamente, vai ficar 12 vezes 13 dividido por 5. Isso vai ser 12 vezes 13, ó, números menores, 156, que dividido por 5 dá exatamente o mesmo valor. X vai ser igual a 156 dividido por 5, que é x, esse valor que a gente não conhece, R$31,20. Professor, pareceu ficar mais longo. Pareceu ficar mais longo, mas você entendeu a ideia de como organizar. E qual a vantagem disso? Você não precisa lembrar, você não precisa usar somente quando você não conhece a comissão, a porcentagem, mas não conhece o valor. Aqui você pode brincar. Você pode desconhecer a porcentagem, mas pode conhecer o valor cheio.
tá certo? Por exemplo, se eu digo para você que a diária do hotel custa R$ 280, isso é 100%. De um lado coloca os reais, do outro lado coloca a porcentagem. Eu digo R$ 280 é o valor cheio da diária, 100%. E eu digo assim, olha, mas o site ficou com R$ 41,20. Qual é a porcentagem do site? X. E você usa a regra de 3. Aqui você já supõe que elas são diretamente proporcionais, tá certo? E você faz esse cálculo. Então, quando você montar, você não precisa lembrar a fórmula, que às vezes a gente vê nas apostilas, em livros também e tudo mais. Que você lembrou como chegar na operação. Aqui vai ficar dessa forma, né? Vai ficar o 41,20 vezes 100 dividido por 280. Com a prática, você vai acabar chegando a esse 280 que está multiplicando o x, você já vai passar ele dividindo, tá bom? Situação. Outra. Eu não sei qual o valor da diária, mas... eu não sei qual o valor da diária, que é o valor cheio. Mas eu sei que se for... que o site ele ganhou na comissão de 15%, por exemplo, de 13%, né? Vou usar o mesmo site. 13%, aquele site lá, ganhou de comissão R$30,15. Aí eu pergunto para você, quanto foi cobrado na diária? Que a gente não sabe esse valor. Então o que é que a gente faz? X vezes 13 é igual a R$30,15 vezes 100. Então, x vezes 13 é igual a R$30,15 vezes 100. Essa é a regra de 3. X vai ser igual a R$30,15 vezes 100, que vai dar 3.015. E vai dividir isso aqui por 13. Tá certo? Qual o valor, então, dessa diária? 13.015 dividido por 13. O valor da diária foi ali aproximadamente R$ 231,92. Isso aí é que foi cobrado por diária, tá certo? Outro exemplo, você nem precisa saber o valor da diária cheia, mas sabendo o valor com desconto, você pode operar um outro desconto. Veja, eu não sei qual o valor do site, tá certo? Mas eu sei que se o site cobrar 13%, eu vou pagar R$ 58,40 ao site. Se o site cobrar 13%. A pergunta é, se o site agora mudou uma regra e eu vou ter que pagar 15% daquela diária, qual valor eu vou ter que pagar? Percebam que eu não falei qual o valor da diária cheia. Eu só disse o valor da comissão. Eu disse que a comissão, com 13%, custa R$ 58,40. E eu quero saber quanto é que vai custar a comissão agora com a porcentagem de 15%. Vê que massa. Eu vou usar a mesma regra aqui, tá bom? Vou multiplicar o x por 13, vou multiplicar os 51,40 por 15. Isso aqui vai dar o quê? 13 vezes x é igual a 58,40 vezes 15. Cara, olha para isso. 58,40 vezes 15 vai dar 876. E 876 dividido por 13 é nada mais, nada menos que R$ 67,38. Esse aqui é o novo valor de comissão. R$ 67,38. No mercado financeiro, a gente não arredonda, e mesmo que arredondasse, também ainda iria permanecer em 38 centavos, tá bom? No financeiro, na lei do Brasil, a gente só
corta da terceira casa em diante, tá certo? Pronto. Esse aqui é o valor. Vejam as situações que a gente viu, 4 situações diferentes. Na primeira, a gente sabia, deixa eu pegar aqui agora, minha mãozinha. Nessa primeira, nós sabíamos o valor cheio, sabíamos a porcentagem, mas não sabíamos o valor da porcentagem, da comissão. Nessa segunda situação aqui, a gente resolve sabendo o valor cheio e sabendo o valor da comissão, mas sem saber a porcentagem. É possível também, tá bom? Nesse outro exemplo, eu tenho o valor da porcentagem, né, da comissão, o valor em dinheiro, sei da porcentagem da comissão, mas eu não sei o valor da diária cheia. E aí a gente resolve por regra de 3. Nesse outro exemplo aqui, que maravilha, sem saber o valor todo, mas só sabendo a porcentagem das comissões, sabendo o valor de uma delas e a porcentagem das duas, a gente consegue descobrir qual o valor novo aqui. Poderia também ser o contrário, viu? Mais um exemplo ainda. Sei que a comissão de 58,40 é 13% e a nova comissão que ele ganhou foi 67,38. Qual o valor percentual dessa comissão? Poderia ser descoberto aqui. Mais outro exemplo. Então, a versatilidade que a gente tem na regra de 3, ela é muito, 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 muito boa para a gente utilizar no dia a dia da gente. E aí, montando a regra de 3, a calculadora é uma auxiliar. Percebe que a gente não precisa lembrar regra, não precisa lembrar fórmula, tá certo? Eu só preciso entender como funciona a regra de 3. A regra de 3 é maravilhosa. No Enem, um terço das questões, com certeza, da área de matemática e de ciência da natureza, você consegue resolver, principalmente matemática. Um terço, com certeza, você resolve usando a regra de 3. Qual a dificuldade da regra de 3? Você entender o mecanismo. Você descrever logo qual é a grandeza que vai ficar de um lado, qual a grandeza que vai ficar do outro. Isso é super importante, essa divisão que eu faço aqui no início, dizer, de um lado vou deixar só dinheiro, do outro vou deixar só porcentagem. Poderia se dizer aqui, de um lado eu vou usar quilômetro, do outro lado eu vou usar hora. De um lado eu vou usar número de quartos desocupados, do outro eu vou usar o número de quartos disponíveis. E aí a gente vai falar sobre taxa de ocupação, de desocupação no caso, né? Número de quartos ocupados e do outro número de quartos disponíveis. Isso a gente está falando de taxa de ocupação. Então a versatilidade da regra de 3 ela é muito grande. O que é que acontece nesse exercício que eu propus na semana passada, né, que eu estou reforçando aqui com todo esse conhecimento? A gente está falando sobre uma questão de utilizar a porcentagem para a gente falar de operação do dia a dia. Então vamos lá, vamos para eu ser bem prático aqui, tá certo? Vou mudar aqui a cor. Pretinho básico. Vamos lá. Imagina o seguinte, tá certo? Um hotel, tá certo? Ele oferta um quarto, casal, suíte casal, com uma diária no valor de R$320. Pronto, esse é o valor que esse hotel está cobrando numa diária de casal, certo? Informações que eu estou dando a vocês. Primeiro, o hotel ele precisa, tá certo? Nesse valor da diária ele precisa retirar alguns custos. E aí eu quero saber qual o valor do lucro nessa situação aqui. Quanto é que o hotel vai lucrar numa hospedagem no site desse aqui? É o seguinte, ela vai ter um custo de operação, depois a gente vai entrar em mais detalhe disso. Um custo de
um custo de operação de R$ 79,00. Opa, R$ 79,50. Pronto. Deixa eu botar aqui a unidade. R$ 79,50. Eu pergunto para vocês, qual o lucro do hotel em uma diária dessa? Hospedada no site de lá dos 13%, tá bom? Certo, book. Então, vamos lá, vamos ser prático aqui. 320 é um valor cheio, tá certo? Aqui, vermelhinho. 320 é um valor cheio. Primeira coisa que eu quero saber, quanto é que eu vou pagar o site, tá certo? E quanto vai ficar no hotel antes de tirar o custo de operação aqui. Então, 320 é um valor cheio. Se é cheio, ele é 100%. Primeira pergunta, quanto é que eu vou pagar? Quanto é que eu vou pagar ao site? Se a taxa de operação do site é 13%, eu quero saber o valor que eu vou pagar ao site. O que é que a gente faz? Setinha aqui, ó. 100 vai multiplicar x, 320 vai multiplicar 13. Com isso, nós temos 100 vezes x igual a 320 vezes 13. Vou usar aqui, ó, 320 vezes 13 dividido por 100, tá bom? Divido por 10 em cima e embaixo, melhor ainda. Ficou 32 vezes 13 dividido por 10. Por 100 não vai fazer muita diferença a gente dividir agora ou no final não, sabe? Vai ficar no final, mas eu vou implantando o hábito aqui com vocês. Quiser simplificar ainda mais essa, dividir por 2 aqui, ó, dá 16. Dividir por 2 aqui dá 5. Vai ficar 16 vezes 13 dividido por 5. Como não tem ninguém aqui que é múltiplo de 5, então não vai adiantar mais nada. 16 vezes 13. Quanto vai dar isso? 16. Opa. Fechei sem querer. 16 vezes 13 vai dar 208, tá bom? 208 dividido por quem? Por 5. Então, isso daqui que vai ficar no site é R$ 41,60. Ok? Isso daqui vai ficar com o site. Então, pergunta, quanto é que vai ficar no hotel? No hotel vai ficar os outros 87%, tá bom? Isso é uma forma de pensar. Se eu quero saber quanto é que vai ficar no hotel, a gente sabe que 320 é tudo. É 100%. Se eu estou tirando 13%, 13 de 100, eu vou ficar com 87% no hotel. Tá certo? E pode fazer por regra de 3. Só que nós não vamos fazer isso porque não é inteligente para a gente. Se a gente tem o valor total, que é 320, e a gente sabe o valor que vai ficar no site, que é 41,60, isso aqui é uma regra de subtração. Tá bom? Então, como é que a gente faz essa subtração aqui muito rápida? Tira um centavo daqui, tira um centavo daqui. Como assim, professor? 319 centavos e 319 reais e 99 centavos menos 41 reais e 59 centavos. Mais rápido de fazer. 9 menos 9, 9 menos 5, 9 menos 1. Aí aqui a gente tem 1 menos 4 não dá, né? Tira aqui 2 e aqui virou 11. 11 menos 4 dá 3 e 2 menos 0 dá 2. Gente, olha aqui o que vai ficar no hotel. 238,40, tá bom? Nessa situação hipotética nossa daqui. Então, segura a mãozinha.
Esse daqui, x, é o valor. Vou botar nem x, porque x já está antes. Vou botar chama de y, o valor do hotel. Então, eu sei que R$ 238,40 vão ficar no hotel, tá bom? Só que tem uma coisa. O hotel vai dividir esse dinheiro aqui de duas formas. Como assim, professor? Primeiro, ela vai tirar o custo de operação. Tá certo? E depois que ele tirar o custo de operação, tudo o que sobrar é o lucro. Tá bom? Podemos fazer por regra de 3? Podemos, mas não vamos fazê-lo. Se a gente tivesse a porcentagem, poderíamos fazer. A gente tem o valor de custo de operação. Tá certo? Então, como é que fica a equivalência disso aqui? Vai ficar o seguinte. Como tem 238,40, lembra lá, deixa eu puxar aqui para vocês. Volta. Taxa de operação. Vamos ver. Custo de operação, R$ 79,50. Então, eu vou tirar agora do hotel a taxa de operação de R$ 79,50. R$ 79,50 de operação do hotel. Eu tenho mais números menores em cima, então eu vou fazer a mesma coisa, tirar um centavo daqui. 238 e 39 centavos. Acho que isso nem vai mudar muito. Tirar um centavo, então. Vai fazer a conta assim mesmo. Ou no dia a dia você vai fazer na calculadora, né? 79,50. Porque no dia a dia a gente não tem tempo para perder com isso. O mais importante é o algoritmo, como eu disse a vocês. É entender como se faz. R$ 158,90. Isso daqui, gente, é o lucro do hotel. Tá certo? Eu sou sempre assim? Não, viu? Geralmente se trabalha com um valor também um pouquinho menor. Mas enfim, dependendo de temporada, do que você vai arrecadar, isso aí os professores da área de hotelaria têm mais propriedade para poder dizer a vocês. Pronto, beleza. Mas eu perguntar a vocês, isso aqui é lucro, isso aqui é operação. Se eu perguntar a vocês, e percentualmente, quanto é que fica de operação e quanto fica de lucro para o hotel? Percentualmente. Vamos saber. Se eu sei que 238 é tudo que fica com o hotel, ou seja, é 100%, por algum motivo aqui está dando um conflitozinho na mesa. Peraí. Agora. E o que vai ficar para a operação é 79,50, qual a porcentagem disso? Né? Deixa eu dizer. Então, a gente vai fazer dessa forma. 238,40 vezes x, 79,50 vezes 100, tá bom? 238,40 vezes z vai ter que ser igual a 79,50 vezes 100. Como é que fica então? 79,50 vezes 100 dividido por 238,40. Faz direto na calculadora, tá, gente? Não perder tempo não. 79,50 vezes 100 dividido por 238,40. 33,34, mas 34 é 47 aqui, ó. 47 está mais perto de 50. Então, quando a gente vai arredondar, eu vou botar 33,47.
Não, 35%, tá bom? Isso daqui é o valor do quê? É o valor percentual da operação. Gente, o que eu não gastei com a operação é meu lucro. Quiser fazer a regra de 3, óbvio que pode fazer. Mas, gente, 100%. Se eu tirei 33,35 para operação, tudo que sobrar é lucro. Mas de quanto é esse lucro? Calculadora, 100 menos 33,35. Tá bom? Vou dar um enter aqui, mas eu vou fazer ali do lado para vocês verem como é fácil aquela questão de tirar 1, que a gente pode fazer quando tem valores assim muito com muito zero, muito redondinhos assim. Tá certo? Tira uma unidadezinha aqui apenas de cada um, tanto do minuendo quanto do subtraindo, o número de cima e de baixo. Tirou um centavinho, virou 99,99. Tirou um centavinho, virou 33,34 centavos. São equivalentes que eu tirei um de cada um, tá certo? Então a conta continua certa. Só que aqui é muito mais fácil fazer. 9 menos 4, 9 menos 3, 9 menos 3 e 9 menos 3. 66,65. Olha, igualzinho. Lembrando, 66,65% de lucro. Tá certo? Isso é operação sobre mercadoria. Tá certo? O exercício que eu passei para vocês está baseado nisso aqui. Né? A aula que a gente teve em hospedagem e que tem hoje em hotelaria é baseado nisso aí. Tá certo? É como tá baseado nisso aí, em como você pode operacionalizar as coisas e envolver tudo isso em porcentagem, tá bom? Sobre custos e tudo mais. Todas as etapas você pode fazer usando subtração ou adição e regra de 3. É só isso, tá bom? É só isso. Imagina a seguinte situação. Eu fizesse um quadrozinho aqui. Vou usar aqui uma figurinha. Modelozinho. Solução de problemas. Vejam só, imagina que isso aqui tudo fosse o valor da diária. Aqui, você está gastando o valor do site. Ficou muito pequeno. Ficou muito pequenininho. Pronto. Vou escrever mesmo que é melhor. Aumentei de imagem. Esse valor amarelo vai ficar com o site. Esse valor aqui você paga funcionário. Este aqui você paga materiais e serviços. Tá horrível. Escrever aqui fora. E aqui vai ser de fato o seu lucro. Tudo isso aqui, o amarelo com azul, com roxo, com verde, tudo isso aqui é 100%.
É o que você vai estar pagando na diária, tá certo? Vai estar cobrando na diária. O site vai ter uma porcentagem aqui, 13%, tá bom? 13% total, que eu não sei quanto é, né? Funcionário, aqui eu digo um valor a você e eu digo a porcentagem, tá certo? Digo que eu gasto com um funcionário cerca de 37,5%. Materiais e serviços, opa, 13%, 37%. O lucro aqui ficou na faixa dos 39%. E eu quero saber com material e serviços. Quanto diminuir esse lucro? 39%. E eu quero saber aqui, materiais e serviços, eu coloco valor, tá bom? Eu boto aqui com materiais e serviços, eu gastei R$ 87. Gente, dá para resolver isso aqui? Saber o valor de todo mundo e a porcentagem de todo mundo? Tá, tranquilo. Inclusive, qual o valor da diária? Por quê? Em nenhum momento eu citei dinheiro. É o que eu preciso. E outros dois momentos, pelo menos, eu citei porcentagem. Se eu tenho um valor com dinheiro e dois envolvendo porcentagem, eu vou usar a regra de 3, tá certo? Porque eu tenho 3 valores e eu quero descobrir o 4. Por isso que o nome é regra de 3, tá certo? E aí você consegue descobrir a porcentagem daqui, fazendo a diferença dessa com relação ao total. Se o total é 100%, soma essas 3, a diferença vai dar quanto? Se você sabe agora quanto é essa porcentagem e qual é o valor dela, você consegue descobrir diretamente, sem descobrir o valor da diária, quanto é o 37, quanto é o 13 e quanto é o 39. E aí, ou você descobre o 100 fazendo a regra de 3, ou descobre o 100 somando os 4 valores que você vai descobrir. Pode também fazer o seguinte, sabendo que 87 e a porcentagem, se calcula o valor da diária inteira, e sobre a diária inteira você calcula os 37, calcula os 13 e calcula os 39. É outra possibilidade. São vários caminhos que se abrem porque você está organizando dessa forma daqui, tá certo? Esse quadro aqui ele é bem legal porque mais à frente a gente vai utilizar ele aqui no trabalho, tá certo? Para entender como é que vai se comportar. É quase equivalente a uma pizza, tá bom? A gente está colocando aqui os valores de cada um, o que é de cada coisa que a gente vai gastar e onde a gente vai gastar isso aqui. Mas isso aqui é uma dinâmica que a gente vai usar mais à frente, tá certo? Tentei aqui ao máximo sintetizar esse conteúdo. Parte 2 eu vou liberar tão logo seja possível, né? Que tem que correr aqui para poder dar aula. Mas enfim, na segunda parte eu vou ainda aprofundar sobre essas regras de sociedade, sobre o cálculo aqui, a porcentagem de serviços, né? Por exemplo, se você vai hospedar, nem todos os municípios eles têm isenção, na maioria, inclusive. Sobre o serviço de hospedagem, não tem isenção sobre o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, né? E esses valores eles variam, né? Cada município e estado eles estabelecem, não tem um valor padronizado, né? Sobre alguns custos. Isso até é meio desleal para a concorrência. Enfim, mas tudo isso fala sobre arrecadação. E a gente vai falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente vai se hospedar num local e tá dizendo ali ISS não incluído. Então você vai ter que pagar ali por fora, né? Por exemplo, uma diária 180. Se o ISS não tiver incluído, você vai pagar ali mais R$ 9 da sua hospedagem, né? E isso pode ser decisivo para você fazer uma escolha ou não. Essa também é a forma de manipulação que a gente, estratégia que a pessoa que está administrando isso vai fazer para tornar o seu anúncio o mais barato possível, né? No Airbnb, às vezes você vai pegar uma acomodação e tá lá, você olha pelo valor da diária e quando vê lá tem um susto no valor da taxa de serviço, né? Taxa de limpeza, R$ 200, 150, 130, opa, a diária do apartamento aí de uma casa pequena, você vai pagar para uma pessoa normal, né? E assim, existe um custo aí de operação, será que ele teria que repassar tudo, ou será que ele está até lucrando alguma coisa em cima, porque se você está acertando várias vezes com a pessoa, né?
Enfim, são coisas a se pensar e que a gente vai continuar pensando nos nossos próximos encontros, tá bom? Tchau, tchau, um abraço para vocês.